Nova postura do Vasco em partida importante, interesse de europeu em jogador titular no Gigante da Colina e reforço de atacante para compromisso importante pela Copa Sul-Americana. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Na tabela de classificação atual do Campeonato Brasileiro de 2025, o Vasco conseguiu somar mais um ponto após o empate no clássico diante do Flamengo no Maracanã. E o jogo, de certa forma, foi positivo pelo lado vascaíno, principalmente pelo comportamento da equipe durante o primeiro tempo, em que o Cruz Maltino conseguiu ter uma postura, assim, daquela que o torcedor de fato espera que a equipe consiga ter dentro de campo. Apesar de no segundo tempo, de cerca de 15 a 20 minutos da segunda etapa, o Cruz Maltino não ter conseguido mais sustentar aquele modelo de jogo e o comportamento que a equipe esteve apresentando, a equipe do Vasco, de maneira geral, teve assim uma postura positiva pelo olhar do torcedor, também pelo olhar do técnico, que assim esteve realizando alguns ajustes no Cruz Maltino. A defesa conseguiu passar ilesa pela primeira vez na edição do Campeonato Brasileiro de 2025 ao não conseguir tomar gol. O calendário atual de fato tem começado a apertar bastante e o Vasco já vira a chave de maneira muito rápida, passa a focar na Copa Sul-Americana já nesta terça-feira, um compromisso dentro de sua casa contra a equipe do Lanús da Argentina. E o Vasco vai precisar se equilibrar para manter o ritmo de maneira mais competitiva. Dessa maneira, o clássico, que claro já obriga o time a ter um nível bastante acima, faz com que agora tenha de ter um nível de recuperação muito curto para já partir para o próximo compromisso, também muito importante pela Copa Sul-Americana, um jogo em que, de acordo com boa parte da torcida, é também contra o adversário mais difícil do Vasco nesse grupo atual. Para o técnico Fábio Carille, as competições não vão ter prioridade. Entre Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e também a Copa do Brasil, o Vasco buscará ir com força total contra o Lanús, assim usando o que tiver de melhor à sua disposição para que consiga obter o resultado positivo dentro de sua casa. Seria muito importante, pois o segundo jogo acontece justamente na Argentina contra a equipe do Lanús, e também um adversário tem um grau de dificuldade bem acima dos demais. Quem foi extremamente observado nesse compromisso diante da equipe do Flamengo, em que resultou em um empate em 0-0, foi o zagueiro titular atual do Vasco, Lucas Freitas, jogador que foi observado nesse compromisso diante do Flamengo, em específico por alguns representantes da equipe do Fenerbahçe da Turquia. No clássico contra o Flamengo, o jogador foi titular na zaga do Vasco, ao lado do também zagueiro João Vitor. O jogador foi contratado durante esse início de 2025 e chegou como um nome sem holofotes no Cruz Maltino, um atleta que chegou mais para estar também ajudando o elenco na composição e se tornou um atleta nesse momento titular. Mesmo com a defesa do Vasco ainda estando nesse momento de 2025 com um desequilíbrio e sim alguns momentos em que deixa muito a desejar, inclusive recebendo críticas da torcida, a defesa do Vasco tem contado nesse momento com Lucas Freitas e também com João Vitor, dupla de zaga que tem atuado com mais frequência durante os últimos compromissos. Jogador que chegou de graça ao Vasco e que atualmente tem 50% do seu passe pertencente ao Vasco, já inclusive atuou fora do país e isso torna um atrativo para a equipe turca, que tem também observado o jogador desde pelo menos 2024, quando ele atuava pela equipe do Juventude. O jogador tem uma multa rescisória de quase 400 milhões de reais atualmente. O Vasco, com 50% do passe, pode também durante a metade da temporada, quando a janela de transferências internacional vai abrir,
receber alguma oportunidade de negócio para negociar o atleta que chegou de graça e que pode, assim, fazer com que o Cruz Maltino possa faturar uma quantia financeira positiva caso algum tipo de negócio possa ser concretizado em meio do ano. O Vasco tem realizado toda essa preparação para o próximo compromisso, que é diante da equipe do Lanús pela Copa Sul-Americana em São Januário, e o torcedor tem criado uma expectativa para que um jogador em específico possa estar em campo ajudando, quem sabe, durante o segundo tempo, pois o atacante Adson está de volta aos treinos e pode ser uma grande novidade para o próximo compromisso contra a equipe argentina. Durante o último treino com o elenco, o jogador esteve presente e não apresentou nenhum sinal de dor ou limitação. Isso pode ser um ótimo indício de que o jogador consiga ter superado o problema físico e que o tirou durante os últimos compromissos e que impossibilitou o técnico Carille estar utilizando dele nos últimos partidas pelo Vasco. A ausência do jogador traz algumas limitações, principalmente durante as substituições do Vasco no segundo tempo. Ele, que é um atleta do setor ofensivo, é um atleta que consegue entregar velocidade e também características que ajudam o Vasco a ter um nível mais agudo no seu ataque, jogando pelos lados do campo e alcançando até a linha de fundo do campo, o que possibilita as características do jogo tático comandado pelo técnico Carille. É claro que o jogador passará por uma última avaliação para que assim consiga-se ter a certeza de que de fato ele estará apto a jogo, mas é um jogador que, se confirmado a presença dentro de campo para ajudar o Cruz Maltino ao menos durante o segundo tempo, é um atleta assim que pode trazer outras oportunidades e ser um reforço nesse compromisso importante que o Vasco buscará a vitória dentro de sua casa, ao lado de seu torcedor, para que assim consiga estar alcançando a liderança do seu grupo atual na Copa Sul-Americana. Em caso de um triunfo ao lado do seu torcedor, seria extremamente importante, e para que isso possa ser realizado, o Vasco necessita vencer. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.